gente terminou o bloco anterior falando sobre os termos e as passagens que aparecem tanto em Levítico quanto nas cartas do apóstolo Paulo, e a gente lidou especificamente com o texto de Romanos capítulo 1, e a defesa da pastora Lana, pastor César, é de que esses textos não tratam meramente de uma relação entre dois homens ou entre duas mulheres, mas ela associa isso à questão da prostituição cultural e da idolatria. Então essa é a questão. O que a Bíblia vai dizer pra gente, obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que o sexo fora do casamento é pecado. O sexo tem que acontecer dentro do casamento para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão. Então a questão que fica para mim é a definição do termo. O que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão de casamento ou de relação sexual chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então, uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então, é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito, do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus... do Deus... incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos
a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande. Mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse, lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor. Estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Não, eu sinto, é honesto o meu sentimento. E eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para vou começar com o pastor agora, porque eu comecei com todas as perguntas com você. Então deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer para ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta com impulsos homossexuais ou que sente que tem uma orientação homossexual? E aproveitar com essa pergunta você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá, essa pergunta vai ser a mesma para ela? Não. Ah, tá. Mas se você quiser responder primeiro, fica à vontade. Porque às vezes, acho que ela queria falar mais coisas. Se você quiser, fica à vontade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é como é desesperador para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, ver que a igreja associa a homossexualidade com a pedofilia. Como eu já vi, por exemplo, pastores renomados dizerem que, se liberar hoje o sexo entre iguais, vai ter que liberar o sexo com animais. Eu acho que a associação, se eu entendi, César, a associação que ele fez foi a seguinte: se você relativizar esse termo, se você relativizar o casamento, ele não relativizou o termo casamento, porque ele manteve essas premissas aqui. É uma relação monogâmica, indissolúvel dentro da comunidade da fé e heterossexual. Que era a minha vez aqui, então vamos lá. Qual que é o ponto do relacionamento sexual homossexual? De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. Uhum. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência, e eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência, ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais. Entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina bíblica. Agora a questão pastoral, pastor. Como que receber da melhor forma possível. Pastorear. Já tive experiência de pastorear. Eu sou pastor há 20 e poucos anos, então imagina. Uhum. Já tive experiência de pastorear pessoas assim. Ganhei alguns, perdi outros.
como acho que todos os pastores, acho que você é pastora, você perdeu gente, ganhou gente, tem a pandemia aí, tem gente que foi e não voltou mais, tá? Funciona assim. E isso para mim funciona para heterossexual e para homossexual.